Então podem sentar, o avô pode sentar. E hoje, nesta noite, eu quero falar para vós o seguinte. Uma mensagem que a ordem do mundo tem criado muitas controvérsias, muitas dúvidas. E eu hoje quero desmistificar um pouco essas dúvidas. Qual o papel da Igreja na sociedade? Qual o papel da Igreja na sociedade? Qual é o papel da Igreja na sociedade? O que é que a Igreja deve fazer? A mensagem chama-se a Igreja e a sua função no mundo. A Igreja e a sua função no mundo. Nós vamos ver para que é que serve a Igreja. Se eu lhe perguntasse assim, se eu lhe perguntasse assim, qual era a função da Igreja no mundo, o que é que a Lina acha que é? Qual é o papel da Igreja? Para que é que a Igreja serve? Diga. Para ensinar a palavra de Deus. Muito bem. Irmã Miriam, para que é que serve a Igreja? A Igreja serve, estamos unidos a Deus e para anunciarmos a boa nova que Deus, Jesus, o Pai mandou o Filho ao mundo para nos salvar. Sim, isso eu já sei. Ok, está bem. Okay. No fim é mais ou menos a mesma coisa que a sua nota, não é? A falar a palavra de Deus, não é? É isso? Muito bem. Mais? Vamos falar. Sim, sei. E mais? Para que é que serve a Igreja? Não sabe? Então, você vai à igreja por quê? Vem à igreja para ver a mim. Olha, você perde o seu tempo. Para adorar a Deus. Muito bem. Mais. Denise, para que é que serve a igreja? O que é que você acha? Para que é que serve a igreja? Para nos juntarmos. É uma boa opção. Para que é que serve a igreja? Para nos aproximarmos de Jesus. Muito bem. Gabriel, para que é que serve a igreja? Para ser falada a palavra de Deus. Muito bem. Mais. Para ter um encontro com Deus e ficar preenchidos. Para mim foi. Para ter um encontro com Deus e ficarmos preenchidos. Muito bem. Mais. Porquê é que a igreja existe? Porquê que a igreja existe? Para conduzir o povo a Deus. Para conduzir o povo a Deus. Mais. Representar Jesus Cristo nesta terra e reconciliar o homem pecador com Jesus, o Salvador. Muito bem. Faltou a pastora a perguntar. Falta a pastora. Você pergunta à pastora. Para que é que serve a igreja? É para trazer o céu à terra. Para trazer o céu à terra. Amém. Não é verdade? Então, veja. Estamos aí. Falta o Frederico. Falta o Frederico. Para que é que existe a igreja? Para a salvação. A igreja serve para a salvação. Sim, está inserido naquilo que falaram. E falta aqui o Ricardo. Para que serve a igreja? Para que haja comunhão. Comunhão! Muito bem. Essa não tinha sido ainda dita. Muito bem. Muito bem. Então nós vimos aqui, não é? Só faltam os dois pastores que estão lá dentro. Os dois vimos aqui várias definições para que é que serve a igreja. Muitos de vocês disseram que era para juntar as pessoas. Muito bem. Outros têm dito ao todo do mundo que a igreja existe para louvar a Deus. Também houve um que disse, um ou dois, que disse. A igreja existe para consolar as pessoas e dar esperança.
Falar a palavra. A igreja existe para trazer a justiça social. E esta não foi falada. Hã? A igreja existe para levar o evangelho aos perdidos. Esta foi falada. A igreja existe para ser um farol na comunidade. Também foi falado. Salvação. É verdade? A igreja existe para apoiar causas novas. Esta não foi falada. E ao redor do mundo, amados, existe muita confusão. Porquê é que Deus fez a igreja? Porquê é que Jesus deu origem à igreja? Porquê é que a igreja existe? E hoje eu quero vos dizer para que é que a igreja existe. Está na palavra de Deus, foi falada por Jesus Cristo. A função da igreja neste mundo, que é? Como é que ela se deve comportar? E se foi Jesus, está onde? Na Bíblia. Vamos lá abrir a Bíblia. Mateus 28, 19 e 20. Saúde. Mateus 28, 19 e 20. A igreja e a sua função no mundo é a mensagem que eu hoje quero trazer ao vosso coração. Mateus 28, 19 diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o 20 diz: ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Não é verdade? Foi falado isto quando? Foi no princípio do ministério de Jesus Cristo? Foi durante o ministério? Ou foi já quase no final que ele falou para os seus discípulos? Foi quase no final. Foi quase no final que eles deu a conhecer qual era a função da igreja nesta terra. Qual é a função da igreja nesta terra, amados? É muito simples. O plano de Deus para a sua igreja. A igreja deve ter uma razão para existir, para trabalhar. E a razão está aí. E fazer discípulos, batizando e ensinando. E fazer discípulos, batizando e ensinando. Parece que são 4 coisas. Não é verdade? Mas não são. É uma central e são 3 consequências. Vamos continuar a ver. Existem aqui 4 verbos importantes: ir, fazer discípulos, batizando e ensinando. Mas quando estudamos a língua grega, descobrimos que este texto possui, na verdade, um imperativo e 3 particípios. Um imperativo e 3 particípios. Ou seja, fazer discípulos é o centro. E como é que se fazem discípulos? Enviando-os. Enviando-os. E muitas igrejas têm caído na falsidade de imaginar que o seu papel se resume em evangelizar. É mandar pessoas falar de Jesus. Mas não é. Não é. Não foi isso que... Não é ou não é? É não é. Não foi isso que Jesus disse.
Disse, ide, fazer discípulos, ensinamos. Antes disse, batizando-os. Evangelizar é fundamental. E é muito importante. Mas dentro da grande comissão, foi aquilo que eu mencionei, e é aquilo que lá está em Marcos 16, versículo 15, que é a grande comissão. Há o fazer discípulos. E para fazer discípulos, temos que os enviar. Antes disso, batizá-los. E ensiná-los. Quantas igrejas estão domingo após domingo, sábado após sábado, a enviar pessoas para a rua para evangelizar? Resultados? Muito poucos. Temos que formar pessoas para depois os enviar. Temos que os salvar, consolidar e enviar. Não podemos fazer outra coisa. Não dá, amados. Não foi isso que Jesus mandou? Não foi isso que Jesus mandou. Fazer discípulos é o grande projeto. O grande projeto de Cristo é fazer discípulos. Mas é preciso evangelizar, batizar e ensinar. E eu só posso mandar alguém evangelizar quando ele souber evangelizar. Antes disso, tem que o batizar em Cristo, para que ele seja uma nova pessoa, e tem que o ensinar. Eu não posso enviar uma pessoa qualquer para a rua para falar de Jesus. Não devo. Não, eu não posso. Não devo. Eu não quero ser mais uma igreja. Eu, quando eu digo eu, somos todos nós. Não. Igreja. Quando eu digo eu, é a igreja. Não podemos enviar pessoas para a rua a falar de Jesus sem ter-se ensinado essas pessoas. Sem as termos capacitado. Sem estarem batizadas. Primeiro em Cristo e depois nas águas. Porque o batismo nas águas é o assumir o batismo de Cristo. A dizer que morreram para o velho mundo e que assumem uma vida total com Cristo, o Senhor. Ou seja, quando se rende a nossa vida a Jesus, que se diz que Ele é o Senhor, não há salvação sem senhorio. É no batismo que nós assumimos o seu senhorio total. Morrendo na sua morte, ressuscitando na sua ressurreição. Amém, povo de Deus? Vamos ler agora Romanos 8, versículo 29. Romanos 8, versículo 29. Porque os que Deus conheceu, quem é que conheceu? Deus. Os que Deus conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de quem? A imagem do seu filho. A imagem do seu filho. Não é imagem de fotografia. Não é imagem de fotografia. É ter os mesmos atributos que ele tem. Ter o caráter dele. A imagem do seu filho. É a fim de que ele seja ele. Ele quem? Jesus,
o primogênito. O primeiro. Entre muitos irmãos. Então quer dizer que eu e você somos irmãos de Cristo. E estamos hoje a saber a Igreja e a sua função no mundo. Quem é que está aqui que é a Igreja? Só? Somos todos. Na verdade, todos nós somos a Igreja, irmãos. Todos nós. Nós somos a Igreja. Agora veja. Foi isso que Jesus fez aqui na Terra. Primeiro, Ele disse: segue. Agora foi. Segue. Vem comigo. E depois o que é que Ele fez a seguir? Ensinou-os. Não foi? Ele cumpriu o batismo. Ele cumpriu o batismo. O seu ministério começou aí. E a partir daí, ele dizia: vem comigo. Ah, Senhor, espera aí, que eu tenho que enterrar o meu pai. Mas só os mortos enterravam. Vem comigo. Sabe que naquele tempo, vou-lhes fazer uma pergunta muito simples. Será que o pai daquele moço já tinha morrido? O que é que vocês acham? O pai daquele moço já tinha morrido? Não! Ai, Jesus é muito mau. Não deixou aquele moço enterrar o pai. Ele ainda não tinha morrido, amados. Aquele moço estava-lhe a dizer: espera aí um bocadinho, deixa lá o meu pai morrer, eu receber a minha herança e depois eu vou contigo. Porque eu não sei para onde é que tu me levas. A Bíblia é muito interessante, amados. Mas só o Espírito nos revela a verdade. Deus é muito bom, não é mau. Amém, amados? Portanto, a nossa vida aqui na Terra deverá refletir este propósito divino. Ensinar e enviar. Salvar, consolidar, ensinar e enviar. Eu não posso enviar quem não está ensinado. Por isso é que nós temos os cursos. Por isso é que nós estamos a fazer crescer a igreja com a escola de líderes. Cada um de vocês pode ser um potencial líder. Mas têm que ser ensinados. E quem não vai à escola, chupa. É ou não? As nossas igrejas devem avaliar as suas práticas. Todas as igrejas, a nível do mundo, devem avaliar as suas práticas e perguntar o que é que cumprimos esta missão. Muito simples. É só ler o versículo e fazer. Fazer discípulos. Fazer pessoas iguais ou semelhantes. Iguais é difícil. Semelhantes a Jesus Cristo. Como é que nós fazemos essas pessoas? Salvando-as, consolidando-as em Jesus Cristo e na Palavra, ensinando-as e enviando-as. Amém? Para nós vamos aqui saltar para
passagens, versículos que nos mostram perfeitamente o que a igreja é na realidade. Para que é que ela foi formada? Jesus deixou no seu ministério registado nas páginas dos Evangelhos diversas orientações e exemplos. Eu estou a ler textualmente, que tenho aqui. Práticos de como podemos e devemos cumprir esta missão ordenada por Ele. Não é por nenhuma igreja. É por Ele. A quem? À sua igreja. Depois de ver este vídeo, se alguém discordar do que está aqui, é porque não acredita no que Jesus disse à sua igreja. A igreja é a única, primeiro, a igreja é a única instituição que o nosso Senhor, o nosso Pai, prometeu edificar e abençoar. Eu vou repetir. A igreja é a única instituição que o nosso Senhor, o nosso Pai, prometeu edificar e abençoar. Mateus 16. Mateus 16, versículo 18. Diz assim: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é a única instituição que o nosso Senhor, nosso Deus, nosso Pai, prometeu edificar e abençoar. E está fundamentada sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Não é Pedro, é Jesus Cristo. Segundo, a igreja é o lugar de reunião dos verdadeiros adoradores. E isto foi dito por alguém. Não me lembro quem foi, mas foi dito por alguém, por algum de vocês. A igreja é o lugar de reunião dos verdadeiros adoradores. Em Filipenses 3, versículo 3, diz assim: Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Filipenses 3, 3. Terceiro, a igreja é a assembleia mais preciosa sobre a terra. Uma vez que Cristo a adquiriu, com o quê? Com o seu próprio sangue. É a assembleia, é a reunião, é a confraternização, é a congregação mais preciosa sobre a terra. As várias congregações, cada uma na igreja local, também todas na igreja universal. Sobre a terra, uma vez que Cristo adquiriu com o seu próprio sangue. Atos 20, 28 diz: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que Ele resgatou com o seu próprio sangue. Atos 20, versículo 28. 1 Coríntios 6, versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de quem? De Deus. E que não sois de vós mesmos. 1 Coríntios 6, 19. Efésios 5, 25 diz: Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Oh, pastor, o que é que tem a ver essa coisa aí agora? Tem?
Cada vez que nós nos reunimos num culto, amados, há um casamento. Uma perspectiva de casamento. A noiva anseia pela vinda do noivo. Quem é o noivo? Jesus Cristo. Jesus Cristo. 1 Pedro 1, versículo 18. Saber que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa maneira de viver, vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Vou mencionar 1 Pedro 1,18. Apocalipse 1,5. E da parte de Jesus Cristo, da parte de quem? Da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Igreja é algo de maravilhoso, precioso, porque foi o próprio sangue de Jesus Cristo que deu origem. Amém, amados? Quarto, a igreja é a expressão terrena da realidade espiritual. Mateus 6,18. Para não parecermos aos homens que jejuas, mas é teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vem em oculto te recompensará. Mateus 17,18. E repreendeu Jesus o demónio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. 5. A igreja por fim triunfará, tanto no âmbito universal como no local. Agora insisto. Mateus 16,18. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Filipenses 1,6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Eu mencionei Filipenses 1,6. Sexto, a igreja é a esfera de comunhão espiritual. Também foi dito por um de vocês, para nos juntarmos. Congregação. Hebreus 10, 22 a 25 diz isso mesmo. Cheguemos com verdadeiro coração, em ter inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras. O 25 diz, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Quando nós chegamos à igreja, devemos falar uns com os outros sobre experiências de Deus, dessa semana. Isso vai encorajar os nossos irmãos. Isso vai fazer com que eles queiram ter as mesmas experiências que nós tivemos. Não é testemunhos, amados, é testemunhos. Coisas boas, coisas agradáveis que Deus fez na nossa vida. 1 João, versículo 3. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão connosco. E a nossa comunhão com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Comunhão, unidade, comunhão, unidade de propósito, unidade final.
O mesmo propósito para o mesmo fim, amados. 7. A igreja é quem proclama e protege a verdade divina. É a igreja que fala a verdade divina. Não o mundo. É a igreja. Porque a igreja deve falar a palavra de Deus. E Jesus disse que ele era a verdade. A verdade de quem? A verdade de Deus. Em Jesus está lá em Colossenses 2, versículos 8 e 9, que nele está toda a divindade. Então ele, dizendo que é a verdade, tem a verdade divina, verdade de Deus. A igreja é quem, protege, é quem proclama e protege a verdade divina. Em 1 Timóteo 3,15 diz: mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, é coluna e firmeza da verdade. Então nós vemos aqui, não é? Que a igreja é quem proclama e protege a verdade divina. E em Tito 2,1 diz assim: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade e ninguém te despreza. 8. A igreja é o lugar principal de edificação e crescimento espiritual. Atos 20, 32. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Atos 20, 32. Efésios 4, versículo 11, baseado conhecido. Não é? E ele mesmo deu-nos para apóstolos, para profetas, para evangelistas, outros para pastores e doutores. Para quê? O 12 diz: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Para a edificação do corpo de Cristo. Querendo a sua edificação para a obra do ministério, para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. O aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? Diga assim para si: eu sou santo, porque fui separado para a obra de Deus. 2 Timóteo 3,16 diz: toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído ou ensinado. Instruído ou ensinado para toda a boa obra. 2 Timóteo 3,16. 1 Pedro 2,1. Deixando, pois, toda a malícia e todo engano e fingimento e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. 2 Pedro 2,18. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim como no dia da eternidade. Amém e amém. 9. Agora chegamos ao ponto. A igreja é a plataforma de lançamento para a evangelização do mundo. Estamos salvados, já crescemos, consolidados, agora sim. Agora a igreja é a plataforma, ou seja, é o ponto de lançamento para a evangelização do mundo. Amém? E, da bocado eu mencionei, Marcos 16, versículo 15, disse-lhes: e todo mundo prega o Evangelho a toda a criatura. Agora as pessoas estão preparadas. É verdade? Tito 2,11, desculpa. Tito 2,11 diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens.
Esse é o propósito da evangelização. E o 10. A igreja é o ambiente. Deus é um Deus de ambientes, amados. E Deus, tantos ambientes Ele tem feito para viver com o homem. O Éden, a arca. Ele tem criado ambientes, o templo. Ele tem criado ambientes para viver com o homem. Mas um dia houve um homem que criou um ambiente para Deus viver. Davi. E por isso é que Deus anda à procura de homens e mulheres para levantar a tenda de Davi. Pastor, então agora vamos à procura de pano e de espias e... Não, irmãos. A tenda de Davi é a revelação de Deus para os tempos atuais. E Deus procura aqueles que lhe sejam sujeitos, aqueles que estejam nele, dispostos a diminuir em si próprios e a crescer nele, para que ele levante a tenda de Davi na sua igreja. Ele quer voltar, mas quer voltar para uma igreja sem mácula, sem ruga, uma igreja digna, uma noiva limpa, imaculada. Espere o seu noivo com fervor, com ardor, principalmente com amor, com sujeição, com humildade. Amados, a igreja é um ambiente em que se desenvolve e amadurece uma liderança espiritual forte. Eu determinei que nós estamos a forjar homens e mulheres fortes em Cristo. Fracos em nós, mas fortes em nós. Que irão e revelarão quem é Jesus ao mundo que nos espera. O mundo espera com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Filhos! Não é crentes, é filhos! Nós podemos ser esses filhos. Nós podemos ser esses filhos. Quem é que quer ser esses filhos? Então diga comigo. Sentem só um minuto, já só. Baixe a sua cabeça e diga assim comigo. Pai, peço-te a revelação sobre esta palavra. Para que entenda, Senhor, o teu propósito na fundação, na formação e na confirmação da igreja. Pai amado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, tu fundaste, Jesus formou, o Espírito Santo confirmou. Que essa igreja, Senhor, que eu possa fazer parte dessa igreja imaculada, sem ruga, sem falha, que o Senhor virá buscar. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. Dê uma salva de palmas.